pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago Loyola, head da mesa de operações aqui do Equity Investimentos. E eu convidei o pessoal da Levante Investimentos para bater um papo conosco, falar um pouquinho de cenário macro e das ações que eles estão acreditando que estão melhores para aproveitar o momento que a gente está vivendo na nossa bolsa, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, turma. Eu acho que para a gente começar, seria interessante vocês se apresentarem e daí, na sequência, a gente começar falando um pouquinho sobre o cenário, pode ser? Vamos lá. Perfeito. Vou começar aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan Pedroso, sou sócio da Levante, responsável pelas estratégias de renda fixa e da área comercial. Boa tarde, gente. Eu sou o Rodrigo Romero, sou economista responsável por renda variável e sócio aqui na Levante. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Raal, sou sócio e head institucional aqui na Levante Corp. Show. Feitas as devidas apresentações, e com certeza são pessoas que vocês vão acabar lendo os conteúdos que eles produzem com alguma frequência, acho que a gente podia começar falando um pouquinho do cenário macro, muita coisa aconteceu nos últimos dias, e colocar aqui todo mundo que está nos assistindo um pouco a par. Certo, legal. Bom, aqui o cenário macro a gente costuma olhar Brasil e Estados Unidos, né, e monitorar a nível de cenário local mais os riscos institucionais, né? Então, o que tem de mais relevante hoje, que eu acho que deve estar todo mundo acompanhando, os ajustes a nível de cenário local, os ajustes no arcabouço fiscal, né? Eu acho que a gente ter tido o arcabouço fiscal colocado à mesa nessas últimas semanas, eu acho que foi um passo importante, né? E abriu margem, eu acho, para o mercado, apesar de o texto inicial não ser o ideal ali, eu acho que abriu margem para o mercado acreditar que no Congresso isso vai passar com ajustes que são mais pró-mercado, vamos dizer assim, né? Então, nesse ponto de vista, a gente tem até mexido nas estratégias aqui da casa, aos poucos, colocando um pouquinho mais o pé no risco, né, na parte de renda variável, olhando para um fluxo de notícia no segundo semestre que seja um pouco mais amistoso, né, tendo em vista tudo que a gente viu de precificação de ativos de risco nesse primeiro semestre, né. Lá fora, Estados Unidos, eu acho que não poderia ser diferente, a gente está olhando muito para a inflação, taxa de juros, né, e de maneira geral, assim, a gente entende que o cenário norte-americano hoje está mais duvidoso, mais incerto do que a nível local, né? A gente tem aquela volatilidade, como eu falei no início, né, de riscos mais institucionais aqui no cenário local, mas lá fora a gente tem uma leitura de um desafio ainda bastante grande quando a gente olha uma simetria que parece um pouco menos convidativa, né? Eu acho que aqui no Brasil a abertura da curva, a abertura do juro, inflação, precificação que isso foi feito em bolsa, eu acho que ficou mais claro para a gente do que o que a gente vê na bolsa norte-americana, né? Hoje lá nos Estados Unidos a gente vê núcleo de preços ainda bastante resilientes, eu acho que da mesma forma que acontece aqui no Brasil, também um deslocamento bastante profundo do juro nos Estados Unidos, né? Mas a gente entende que não teve uma reprecificação adequada dos ativos de risco. Por isso que eu falo que o cenário lá fora parece um pouco mais duvidoso do que aqui no Brasil, né? Então a gente monitora esses dois cenários. A gente é mais comprador de Brasil hoje do que Estados Unidos, apesar de a gente sempre bater na tecla aqui, né, de um portfólio que faça sentido, que tenha uma lógica adequada ali em termos de asset allocation. Então, não necessariamente vai se anular todas as exposições do capital do investidor lá fora, mas eu acho que tem que arbitrar esses pesos e essas medidas de acordo com o que a gente consegue ter de previsibilidade de cenário. O cenário local, não que ele seja previsível, né, mas eu acho que ponderando o risco pelo potencial que a gente vê de retorno, a gente vê uma bolsa muito mais barata aqui, com um cenário que eu acho que, se ele não é tão claro daqui para frente, ele parece que a gente, pelo menos, possa ter, eu acho que um fluxo de notícia mais positivo para, de certa forma, reprecificar esses ativos de risco que a gente vê em Bolsa Brasileira hoje, que eu acho que estão relativamente baratos. Tá? Não, acho que é bem isso. A questão de Estados Unidos, da
negociação do teto da dívida é algo que é recorrente, né? Eu acho que quem já está mais algum tempo no mercado todo ano tem esse ruído. Acho que mais novamente hoje também os ânimos foram mais contidos aí com relação a essa questão. Parece que deve passar e deve aprovar, como vem acontecendo. Obviamente é um risco de cauda que a gente monitora, mas parece mais uma vez que chegaremos a um consenso positivo ali. O enxugamento do balanço do Fed, eu acho que deve vir numa sequência, colaborando com o que o Rodrigo comentou. Hoje saiu o PMI também, que contribui para uma questão ainda de uma economia ainda resiliente, né? Principalmente na parte de serviços. Então, é algo que a gente também fica de olho e é mais um contraponto onde Brasil, a gente já está já há muito tempo, já no final de ciclo de alta de juros. Essa estabilização é muito mais num sentido de ancoragem de preço e, obviamente, um início, né, que a gente acredita aqui, a partir de setembro, que a gente pode começar a ter algum afrouxamento nessa política monetária. Então, isso vai muito em linha nas nossas decisões aqui de equity da casa, principalmente, onde a gente consegue encontrar boas oportunidades com um eventual, se houver um eventual deslocamento dessa curva, né, uma postergação desse início de queda, mesmo assim, a gente tem alguns nomes aí que devem se beneficiar caso não tenha esse início de corte de juros em setembro. Boa. Bom, só complementando também esse overview mais macro que o Rodrigo e o Alan trouxeram, acho que desde o início do ano, né, a gente como casa está um pouco mais otimista para o Brasil do que para os Estados Unidos. De certa forma, isso tem se mostrado assertivo, né, a gente sabe que o mercado antecipa muito, né, então a gente tem comentado, né, poxa, um cenário um pouco mais tranquilo, né? Um fluxo de notícias mais positivo no segundo semestre poderia ser positivo para a Bolsa. Isso, obviamente, o mercado já coloca isso no preço, né? Então, especialmente aí no mês de maio, a gente viu uma alta bastante expressiva, né, de alguns papéis que vinham sendo bastante penalizados, principalmente esses papéis mais sensíveis ali às oscilações das taxas de juros. Então, o mercado acaba antecipando mesmo. A gente tem esse overview aqui bem pé no chão, né? Acho que a gente chegou a comentar com você em outro momento de montar um portfólio que se adeque bem aos diferentes cenários e que possa se beneficiar, né, desse cenário mais benigno ali para o mercado doméstico no segundo semestre. Acho que o mercado agora, depois dessa alta bem expressiva, né, principalmente essa primeira quinzena ali de maio, passa a esperar aí a aprovação do arcabouço, né, um sinal um pouco mais convicto para, de repente, poder seguir, né, esse movimento de alta. E lá fora, bem como o Alan trouxe, acho que os olhos seguem bem voltados para essa questão do teto da dívida, que é realmente um risco de cauda enorme. Isso, enquanto o mercado não passar por esse tema, dificilmente a gente vai ver novas altas mais expressivas aí nos mercados, né? De qualquer forma, então, eu posso entender que, por mais delicado que o momento seja, a gente está falando de uma bolsa bem descontada, onde potencialmente a nossa taxa de juros pode começar a recuar nos próximos meses, talvez não nessa próxima agora, mas um pouquinho mais adiante. E com isto, a gente consegue citar aqui alguns nomes, então, para que as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo agora aqui no podcast comecem a monitorar mais de perto, quem sabe até mesmo abrir posições. O que vocês acham? Claro, vamos nessa. Então, eu queria saber de vocês quais são os ativos que vocês estão mais otimistas com base em tudo que a gente sabe hoje, né? Claro que esse mercado é mudando, a coisa pode mudar, e a toda, com certa publicidade, a gente bate no papo aqui, mas eu queria ouvir os nomes que vocês estão mais otimistas no momento. Boa, legal. Vamos pincelando aqui os nomes um a um, e aí a gente vai fazendo colaborativamente aqui. Então, acho que o primeiro deles, Vale, é um nome que a gente precisa comentar aqui, né? Vale era um nome que se beneficiaria muito, né? E se beneficia, né, dessa reabertura da China.
De certa forma, também o mercado tem um peso bastante relevante no índice, né? Então isso acaba fazendo bastante preço nos mercados, no Ibovespa. A gente tem ficado um pouco mais otimista aqui. A gente já gostava do nome, mas tem ficado mais otimista dado o valuation. Então o mercado tem penalizado bastante os papéis de Vale. Nessa faixa ali, entre os 60 e os 70 reais, a gente acha um patamar muito interessante, muito atrativo, olhando primeiro, né, risco-retorno. Então o potencial, a gente enxerga ali um target para Vale entre 90 e 100 reais de preço justo. Então, acho que é um papel muito interessante também da ótica do carrego, né? É um papel que tem tudo para entregar mais um bom patamar de dividendos ao longo do ano. E tem um gatilho super importante, né? A gente teve uma notícia no início da semana, não sei se foi no início da semana ou no final da semana passada, sobre a oferta ali da divisão de metais básicos dela, que poderia destravar um valor enorme para a companhia. Claro que isso só vai no preço da ação quando de fato estiver na pedra, né? Mas é mais um gatilho para um papel que a gente tem uma visão bastante otimista aqui na casa. É isso, metais básicos ainda sobre Vale, né? Metais básicos é um tema que a gente vem monitorando de perto. Acho que, de certa forma, o mercado olha para a Vale sem considerar a linha de metais básicos no valuation. Essa é a nossa percepção, né? Acho que a Vale, como ela é extremamente produtiva quando o tema é minério de ferro, né? Parte do CAPEX que é despendido ali em metais básicos, o mercado entende que ele é subaproveitado, vamos dizer assim, né? Então acaba que no valuation da companhia essa é uma linha que fica penalizada, né? Então a gente acha que fazer negócio com a linha de metais básicos, materializar isso para o mercado ver, eu acho que ajudaria bastante em termos de múltiplos ali, né? O primeiro TRI da Vale foi um trimestre ruim, né? No Sistema Norte, que é o principal da Vale ali, a Vale teve um problema grande de escoamento por conta de excesso de chuvas. Isso acontece, né, nessa época do ano, mas particularmente esse ano foi bastante intenso, né, e dificultou bastante em termos de custo ali, né? Então a diluição dos custos ficou bastante prejudicada. Isso apareceu ali no balanço. Acho que o mercado, olhando para um movimento de minério de ferro, né, recuando um pouco, uma reabertura da China que talvez tenha surpreendido negativamente, né? Eu acho que o pace que a gente está vendo ali de recuperação e mais esses problemas no primeiro TRI em termos de resultado para a Vale, o mercado acabou penalizando. Para a gente aqui, né, olhando de uma maneira mais estrutural, como é uma tese que a gente gosta muito para longo prazo, a gente entende que é uma baita de uma oportunidade para o investidor colocar no portfólio, tendo em vista esses pontos que a gente acabou de falar, né? Então, muito bom, está anotado aqui, Vale 3, um excelente ativo aí para a gente começar a monitorar mais de perto. Claro que a gente tem que lembrar que todos os ativos que a gente vai comentar aqui agora, eles podem sofrer bastante volatilidade, apesar de que vocês creem neles para o final do ano, fechamento um pouco mais otimista, mas isso não impede que a gente tenha o nosso adicional de cautela, né? Então, ao comprar qualquer um desses ativos, de repente colocar ali alguns dispositivos de proteção parcial ou total, a depender de como você queira se posicionar conosco aqui no escritório, colocar algumas puts, algumas calls, algumas operações estruturadas para viabilizar um aumento da previsibilidade ali de risco máximo ou de potencial retorno ali de curto prazo, fazendo bom uso desses ativos aí que os analistas estão comentando aqui para a gente, né? Mas então vamos lá para o próximo nome. Outro nome que a gente trouxe aqui para discussão é Suzano, que inclusive no dia de hoje registrava, pelo menos até a gente vir para cá, uma forte alta, né, devido ao reajuste de preço ali que beneficia a companhia, né? A gente chegou a discutir bastante internamente aqueles nossos comitês a viabilidade de inserir o nome em algumas das estratégias da casa. A gente gosta muito do nome, ele acaba fazendo um papel importante dentro da alocação do portfólio, dado as receitas dolarizadas da companhia. Então vale também, né, um papel que tem bastante receita dolarizada, mas quando a gente fala de uma carteira mais voltada para o mercado doméstico, é um papel que faz esse contrapeso super importante, e ela está inserida nesse segmento de commodity que naturalmente está exposta a um ciclo natural da commodity da celulose, e a Suzano está bastante exposta, né, ao spot realmente da commodity. Então
conforme o preço da celulose vai caindo, né, isso vai ficando cada vez menos atrativo ali para os produtores, né, e isso, obviamente, diminui a oferta, um ciclo normal, né, de oferta e demanda, como qualquer commodity. Então, é um nome que sofreu bastante, ele chegou a perder o patamar dos R$40, a gente acha que abaixo daquele patamar é um nome que tem um carrego muito atrativo, tá? Então, acabou subindo reto, né, depois dessa queda, mas é um nome que segue no nosso radar aqui, a gente gosta bastante aqui em termos de alocação de portfólio, né? É isso, e complementando, eu acho que em linha com que a gente falou de Vale, né, são teses mais estruturais. Eu acho que em momentos de pressão no preço da commodity, ou até mesmo em termos de resultado trimestral que o mercado pode penalizar no curto prazo, a gente sempre entende que é uma oportunidade de investimento. Como o Edu falou, Suzano também tem inúmeras vantagens competitivas aqui que a gente gosta muito. Então, é uma produtora de celulose que produz com, se não com o menor custo global, um dos menores custos. Então, quando a gente vê uma pressão no preço da commodity, como a gente tem visto ultimamente, a gente acredita até que não necessariamente a gente esteja hoje num ponto de inflexão de que a celulose vai começar a subir, tá? Acho que tem ainda, a gente está numa janela de que a pressão pode permanecer mais algum tempo. E quanto mais isso permanece, empresas como a Suzano, que produz com inúmeras vantagens assim, né? Você está tendo, com a celulose hoje, sendo precificada abaixo do custo marginal, você começa a ter um potencial de enxugamento de oferta bastante grande. Então, é uma questão de balanço lá na frente, né? Para empresas como a Suzano, que a gente entende que é um dos nomes, né, que por mais desafiador que o cenário de celulose possa ser, ela é uma das sobreviventes ali, né? Para teses mais estruturais, assim, a gente gosta justamente desses momentos em que tem uma pressão, tem uma dificuldade, você começa a construir barreiras maiores para players que são menos eficientes, né? Então, a gente acha que é um excelente momento, ainda que a gente entenda que a celulose possa ter ainda mais alguma janela aí pela frente de pressão nos preços. Pronto, mais um excelente nome, está anotado aqui. Naturalmente, vamos seguir aqui a sequência para ouvir todos os nomes e o racional dos ativos que a gente deve se posicionar para aproveitar melhor, mas até então tudo que foi dito faz realmente bastante sentido. Vários dos investidores que a gente atende aqui no escritório já gostam, inclusive, desses nomes, e eu tenho que lembrá-los, pessoal, que a gente está dando só uma pincelada sobre qualquer um dos ativos aqui, falando de forma resumida, mas vocês vão ter acesso a um relatório completo feito pela Levante sobre cada um desses papéis ao final dessa live ou desse podcast, a depender de como você esteja nos assistindo ou ouvindo, tá? Então, a gente vai mandar esses arquivos para que vocês tenham um maior detalhamento sobre todos os ativos que a gente está conversando. Então, vamos para o próximo ativo. Acho que ainda em commodity, vamos seguir no tema commodity, né? Não sairia disso, se quiser também trazê-la, mas acho que PetroRio é um nome que a gente poderia trazer aqui, tá? Desde o início do ano, né, acho que teve bastante discussão, né, sobre Petrobras, será que vale a pena ou não, valuation bastante atrativo, mas a partir de abril agora efetivamente mudou, então o governo realmente colocou ali quem ele queria, né, no conselho ali da empresa. Então isso vai começar a mudar, né, essa política de dividendos, a política de como a empresa é gerida deve mudar substancialmente a partir, efetivamente agora de abril, né, final de abril, isso a gente está nesse primeiro mês, e PetroRio talvez seja um cavalo para a gente poder acompanhar, então, o segmento, né, sem necessariamente com esse risco de estatal. É uma companhia que tem receita praticamente 100% dolarizado, tá? Obviamente ela teve um impacto marginal ali com aquele susto, né, corriqueiro, né, quando a gente fala de Brasil, do imposto sobre as exportações de petróleo. A gente não acha que isso deve se perdurar aí para frente, é um negócio que para nós não tem muito sentido. E a gente acha assim que numa janela curta de tempo pode ser que a gente sofra, né? Então, se Petrobras sobe muito e PetroRio fica um pouquinho de lado, isso acaba prejudicando a performance das carteiras, ao passo que Petrobras tem uma relevância muito importante no índice, né?
mas a gente acha que se a gente alonga essa janela, né, de comparação, a gente tem discutido muito isso aqui, essa diferença, essa discrepância acaba sumindo. Então a gente acha que PetroRio pode ser um nome muito interessante para se posicionar aí em petróleo, né? E dentro das júniors, eu não sei se o Rui ia comentar, né? Aqui está no processo já final de consolidação, né? Se você comparar, pegar os pares ali, 3R, PetroRecôncavo, inclusive até um pouco de Enalta ali no meio, entre os pares, ela já é o que tem menos risco operacional, né? A gente estava discutindo isso, acho que o Rodrigo perguntou muito bem isso daí. Ela, dentre os nomes, é o que o alfa do operacional pesa menos ali, né? Ela já está num processo de maturação muito melhor. Eu acho que, em termos de risco de execução, talvez a PetroRio, dentre as júniors, ela seja a que a gente vê o menor risco hoje, né? Já uma operação mais madura do que as outras, né? Também fazendo redesenvolvimento, então a gente gosta do tema, a gente acha que não correr o risco da exploração faz total sentido. Acho que a PetroRio fez muito pivotando essa operação, né? Pivotou, deixou de correr o risco exploratório, focou em redesenvolveu bem, né? Plugou vários novos ativos ali e conseguiu revitalizar esses postos, prolongar a vida útil deles. Então, quer dizer, eram ativos que, na verdade, o grande gargalo ali era a falta de CAPEX, né? E um CAPEX inteligente, né? Acho que a PetroRio, dentro da iniciativa privada, isso é mais comum, conseguiu fazer isso muito bem, né? Então é um nome que a gente continua gostando. Acho sim que hoje a PetroRio vive um momento, quando a gente fala de maturidade, a gente fala também de, na margem ali, um potencial talvez um pouco menor ali, sabe? Eu acho que uma parte relevante foi sendo capturada ao longo do tempo, né? Natural. Não vejo muitos outros ativos para serem plugados hoje no curto prazo, né? Mas a gente ainda vê um potencial relevante de incremento de produção dentro do portfólio atual da PetroRio, né? Então, considerando os riscos de execução, falando de júniors, né? Os riscos de execução que são mais moderados hoje em PetroRio, com alguma possibilidade ainda de incremento de produção e produtividade. E aqui vale até um pontuar, os incrementos de produtividade, eles são bem recebidos pelo mercado, porque é difícil de você precificar isso, né? Você faz uma leitura dos ativos que vão sendo plugados ali ao longo do tempo, a gente consegue fazer uma estimativa, inclusive dos investimentos que vão sendo feitos ali, e qual que é o potencial de incremento de produtividade da companhia. Mas ela vai conseguindo, e aí depende muito de gestão, e a PetroRio tem se provado nesse sentido, né? Surpreendeu o mercado com níveis de produtividade ainda maior do que eu acho que o consenso, do que as premissas apontavam inicialmente, né? Então é um nome que a gente continua gostando bastante, e tem até, de certa forma, apesar do fluxo de notícias recente, que trouxe uma volatilidade maior para todos os nomes do setor aí, tem sido um nome mais defensivo até, de certa forma, né? Ela deixou de ser aquela PetroRio em um ambiente mais volátil, inicial, de transformação, né? E hoje é uma empresa mais consolidada, com riscos de execução mais neutros, e eu acredito até que a PetroRio, no espaço de tempo muito curto, daqui para frente, ela se torne uma empresa que passe a distribuir dividendos. Então, acho muito possível que daqui a algum tempo a gente veja a PetroRio nas carteiras de dividendos por aí. Tá aí, mas um excelente nome, sem comentar a questão de potencial interferência governamental, que quando você fala de apostar no setor, acaba sendo uma preferência por muitos dos nossos clientes, que a gente atende aqui no dia a dia, que tem preferido PetroRio a Petrobras, já para conseguir fugir um pouquinho de potenciais ruídos que possam trazer uma forte volatilidade de curto prazo, né? Mas então é isso, vamos seguir para o próximo nome, pessoal. Bom, infelizmente não dá para fugir muito, a gente trouxe bastante nome de commodity aqui, dada a composição do nosso próprio índice. Então, comentar um pouco sobre Minerva. Minerva é a nossa top pick aqui para surfar a exposição aí no segmento de proteínas, tá? Frente aos pares, uma companhia, o rótulo
e o Ale fala muito melhor sobre essa questão do ciclo do gado, né, o ciclo do spread, que a companhia é beneficiada nesse momento. Mas então, é uma companhia que foi bastante prejudicada, né, nesse início de ano com a restrição à exportação para a China, devido ao caso de vaca louca aqui no Pará, né? Então isso acabou prejudicando bastante a companhia, uma vez que ela tem boa parte das receitas via exportação para a China. É uma companhia que a gente gosta muito, segue sendo esse cavalo para a gente surfar esse setor, tá? Não sei se o Rô quiser comentar um pouco mais sobre o ciclo do spread, acho que vale a pena, tá? Não, eu acho que é isso. Eu acho que diante desse fluxo de notícias mais desafiador que a gente teve para o setor de proteínas de maneira geral, né, por conta do alto embargo, eu acho que o segundo semestre é muito mais promissor, principalmente para a Minerva, tá, que é o nosso principal nome aqui do setor, que se beneficia de um ciclo positivo do gado. Então, com a boa oferta de animais aqui na América do Sul, eles não têm dificuldade de comprar animais, a gente tem uma pressão na arroba, a gente depende agora de bons embarques para a Ásia para poder recompor esses spreads, né? Foi um primeiro semestre difícil, mais difícil do que a gente estava esperando aqui, mas é um nome que a gente vem carregando, acreditando que agora no segundo semestre, e já muito bem precificado todos esses desafios, né? A gente imagina um segundo semestre bem menos desafiador, de recomposição de margem e tudo mais. Excelente nome. Então, vamos para o próximo. Legal. É o último de commodity, né? Quer começar falando um pouco de Raízen? Acho legal, né? Legal. Bom, Raízen, que eu acho que é o nosso último nome aí relacionado a commodities, uma empresa de açúcar e etanol, assim, uma mega produtora de açúcar e etanol, que eu acho que nos últimos meses passou pela tempestade perfeita, né? Então, o corte dos impostos acabou prejudicando bastante o preço do etanol, e no mix ali entre açúcar e etanol, né, o mercado tentou precificar ali um mix mais voltado para o açúcar quando o preço do etanol caiu, né, e aí naturalmente, né, tentando estimar esse aumento de oferta de açúcar, o preço do açúcar também acabou caindo. Então, essas empresas foram reprecificadas na bolsa. A gente acha que foi uma sequência de acontecimentos bastante negativo e que abriu uma janela de oportunidade. Hoje a gente vê, tanto para a própria produção de cana, principalmente em São Paulo, que teve um desafio climático bastante relevante, e hoje está em outro cenário, tá? A gente vê yields bem melhores ali. Eu acho que vai recuperar a rentabilidade, tá? A gente acredita muito nisso. E o cenário também agora, com a volta da tributação, acho que bem mais promissor aqui. Tá? Tem até uma discussão com o aumento da composição do álcool dentro da gasolina, né? Também é um trigger aí que não é dado, mas é algo que pode ser um componente também de destravamento de valor para a companhia, né? Não só para ela, mas para as que estão dentro do setor. Se eu não me engano, indo para 30%, né, da composição, 30%. Né? É isso. Bom, acho que saindo um pouco ali de commodities, né, vamos agora comentar um pouquinho sobre o setor financeiro, que acho que, de novo, tem uma composição bem importante no índice, né? A gente separou os nomes de Itaú e BTG aqui para comentar com vocês. Itaú, então, sendo essa top pick ali entre os grandes bancos, se mostrou um nome muito aderente, né, muito, como eu diria, defensivo até, né, entre o cenário macroeconômico bem desafiador, né, acho que trabalhou bem esse mix de produtos dele aderente a esse cenário e se mostrou, né, acho que a performance diz muito sobre isso, né, ante os pares, se mostrou o banco mais resiliente ali entre os grandes bancos, tá? Já a BTG, né, é um nome que a gente tem estudado e olhado como alternativa, já olhando de novo esse cenário melhor ali para o segundo semestre. Então, é um banco que tem uma veia ali de mercado de capitais muito forte, tá? Então, naturalmente, um cenário de queda de juros beneficiaria bastante o banco. E para a gente é uma top pick bastante interessante para surfar esse movimento, né? Eu acho que é isso. São dois nomes aqui. O primeiro é estratégico para a gente, que é Itaú, por conta da solidez mesmo, e o BTG é a nossa tese, uma das teses aqui de fechamento de curva de juros, né? Como a gente falou no início, uma bolsa barata permite que as escolhas de tatear o risco, vamos dizer assim, sejam nomes do porte do BTG.
né? Se a gente não tivesse uma bolsa barata, a gente ia ter que se expor a outro tipo de ativo, né? Mas hoje existe a oportunidade de, quando você falar de exposição ao risco, de fechamento de curva, de um cenário mais promissor à frente, um dos nomes possíveis aqui é o nome do calibre do BTG, né? Diversificação diversificação de linhas de negócio, né? A gente consegue, com esses dois, você ter um cara com solidez fiduciária, mix de produtos, solidez de balanço, carteira de crédito que foi menos afetada, uma das que foi menos afetada com abertura de curva de juros e inadimplência, e um outro cara com outras linhas de negócio complementares, que é o BTG, surfou bem a mudança de cenário, com redução da linha de investment banking voltada a M&A, né? M&A e emissões de dívida e emissões de ações, voltando para o DCM, ou seja, emissões de dívida, com nível de risco controlado ali, que apresentou no último balanço. Então, aí o Rodrigo pode complementar, que estava isso na minha cabeça dessa situação. Não, acho que é isso. São dois das nossas principais escolhas, acho, e são de fato complementares, né? Então, é uma super oportunidade para quem entende, como a gente, que a gente possa ter um cenário ali de juros mais baixos, de fluxo voltando para mercado de capitais. Eu acho que, de certa forma, é uma composição sólida e de recuperação também ao mesmo tempo. Lembrando que, olhando a composição do índice, né, a gente está falando de mais de 20%, quase 25% ali de financeiro, então é natural que a gente escolha players diferentes, né, que atuem dentro do mesmo setor, mas de formas distintas e assim mitigue o risco ali ainda dentro do mesmo setor, né? Bom, acho que já trazendo, aproveitando que a gente comentou de BTG como um nome de fechamento de curva, né, trazendo mais dois nomes aqui para dois setores, então Cyrela, né, em construção civil, e Vivara ali para varejo, tá? A gente gosta muito desses nomes. Então, primeiro Cyrela, né, construção civil, naturalmente, né, são um setor, um segmento que é bastante sensível, né, a oscilações das taxas de juros. A gente fala muito aqui dos dois ciclos, né, ainda dentro da construção civil, de alta e baixa renda. De certa forma, a Cyrela acaba operando, obviamente, né, com mais relevância ali em média e alta renda, mas também tem essa outra parte de baixa renda. Basta ver, né, a gente olha essas construtoras que operam mais baixa renda, então Cury, por exemplo, teve uma performance bastante expressiva, né, então é um ciclo bom, né, com esse novo governo, bastante incentivo governamental, então é natural que a gente veja essa performance. A gente prefere, né, surfar esse setor ali via Cyrela. A gente acha uma plataforma mais diversificada, né, mais sólida. Então a gente gosta de se expor ao risco ali, mas também com o pé no chão ali, sem tomar tanto risco, assim. Acho que não tem tanta necessidade, né? Também, eu acho que a exemplo de BTG, Cyrela também, essa tese de fechamento de curva, de um cenário de mais otimismo para ativos de risco, mas também igualmente sólido. Eu acho que são nomes de rara oportunidade que a gente consegue comprar a preço justo, a um valuation descontado, né, acreditando numa recuperação de bolsa ali, e nomes resilientes sem precisar se expor, inventando muita tese muito de duration mais longa. São ativos geradores de valor bem a curto prazo. Então, acho que trazem um potencial de recuperação que o cliente precisa, que o investidor precisa, mas, ao mesmo tempo, respeitando o que a gente pondera aqui que tem de mais valioso, que é a gestão de risco do portfólio. Boa. Bom, Vivara também, já fechando assim, de novo, né, olhando para varejo, um segmento bastante sensível à oscilação na taxa de juros, tá? A gente tem estudado nomes ali para se pôr no segmento. Vivara nos parece ainda um player bastante atrativo, né? Acho que, olhando principalmente da ótica da reforma tributária, né, o governo vai caçar de tudo que é jeito, né, formas de receita. Para avivar o setor, o segmento de varejo tem muito incentivo, tá? Então, Vivara
A maior parte dos incentivos dela acaba vindo da Zona Franca, que ali é muito difícil de mexer, tá? Então, por esse lado, a gente acha que ela acaba sendo menos impactada, ou talvez nem impactada, tá? Ela tem sólidos diferenciais competitivos, tá? Então, líder de mercado, né? Mais de 30% de market share. A própria Life, né, que é a outra marca dela, uma segunda linha, já é também uma das maiores joalherias do Brasil, então tem ativos bastante difíceis de replicar e a gente acha que deve continuar tomando mercado e ganhando market share nos próximos anos. Tá? E é menos sensível a recomposição não é nem recomposição de preços, né? Ela é menos sensível a um ciclo restritivo de crédito, porque ela já atinge uma média e quase alta renda ali, não chega a ser alta renda, mas ela acaba sendo até um substitutivo, né, pro alta renda em algumas ocasiões. Então, ela é menos suscetível a uma recessão de crédito. Bacana. Então, falamos aqui de dois nomes agora, Cyrela e Vivara, cientes de que você está falando de um ativo que foi altamente resiliente durante a pandemia, no caso da Vivara, e a Cyrela acaba sendo até um ativo onde os investidores estrangeiros, ao apostar nesse setor aqui no Brasil, gostam bastante do nome também, são ativos que os investidores que a gente atende aqui já costumam até se posicionar com uma certa frequência. Falamos de 9 ativos, tem mais um para a gente fechar uma lista com 10? Equatorial. Faltou Equatorial. Exato. A gente trouxe Equatorial, né, como um player, acho que faltou ali um player de utilities dentro dessa composição. É uma top pick, assim como Cyrela é um player muito difícil, né, da gente adquirir a um valuation, né, com uma margem de segurança muito alta. Ela tem investido ali em alguns leilões até para diversificar a receita, né, em infraestrutura, saneamento, então saindo um pouco, né, dessa dependência ali de energia elétrica, que acaba sendo bastante impactada por questões pluviométricas. Então, é um nome que a gente gosta bastante, não tem essa questão governamental, né, como o PAR Eletrobras, por exemplo. Então, assim, dentro do setor privado, é um nome que a gente gosta bastante, mas é difícil, a gente não vê, assim, um enorme potencial, é um nome que, em termos de upside, né, mas é um nome muito tranquilo, né, que a gente sente bastante confiança de alocar para se expor ao setor. Né? É isso, mas mais previsível, eu diria, né, compõe bem o portfólio, acho que exerce uma função quase que tática ali, de solidez para a carteira, né, do investidor, e ao mesmo tempo vem mostrando que é capaz de passar por transformações, né, isso que o Edu acabou de citar, de diversificar a atuação, entrando em saneamento, né, participando de leilões e ativos ali que requer uma reestruturação, e a gente gosta dessa pegada em Equatorial. Equatorial tem um histórico invejável de recuperação de ativos, né, ela faz o turnaround como eu acho que nenhum player do setor teve capacidade de fazer, né? Então, assim, um nível de execução que vai muito além do que os pares, do que a gente consegue enxergar de condições para que os pares de Equatorial consigam fazer. Então, Equatorial tem isso no seu histórico, né? Carrega isso no seu portfólio, reestruturou diversos ativos que hoje são altamente rentáveis, né? E dando esse passo a mais em diversificar, ir para saneamento, tentar encontrar esses ativos que merecem uma reestruturação, a gente vê plena capacidade da companhia de conseguir majorar a rentabilidade desses ativos aos mesmos moldes do que fez no passado, né? Então, acho que cumpre uma função tática sólida, né? Mas com alguma possibilidade de transformação, de destravar um valor novo para a companhia no futuro.